Eu vou abordar aqui com vocês os projetos ou programas do projeto Pro Brasil, entre seus vários ministérios, né? Esse é o segundo vídeo, mas ele pode ser assistido de forma independente. Na verdade, são um conjunto de 3 vídeos decorrentes da reunião ministerial do dia 22 de abril. No primeiro vídeo eu falei do Paulo Guedes, que é o cara que inclusive mais falou na reunião ministerial, tá? Tá aqui na descrição, vocês podem ir lá acompanhar a hora que quiser, mas pode assistir esse vídeo aqui também, que eles são independentes, eles se integram, mas pode assistir sem uma determinada sequência, né? E aqui eu vou pegar todo mundo que se pronunciou e analisar o que significa cada um deles, né? É bom lembrar que o Onyx Lorenzoni toma a palavra e começa a falar ali sobre toda a herança que eles receberam, né? São 36 mil obras paradas. É estranho, né? Porque sempre a gente ouviu falar do Ciro, Haddad, tinha 10 mil obras paradas, quando muito 15 mil, de repente surge 36 mil obras paradas. E simplesmente, sei lá de onde vem esse número, né? É um governo que mente tanto que a gente até desconfia. Mas de qualquer maneira, receber essas obras paradas, né? Ainda fala que tem 3 mil creches paradas e simplesmente deixou parado, né? Essa é a lógica, esse é o jeito de governar do governo Bolsonaro, né? É o governo do desgoverno, ou seja, tá tudo parado, né? É sempre alegando que não tem dinheiro e simplesmente não faz nada, né? Só valoriza o capital financeiro. E, ao mesmo tempo, né, ele vai dizer que o Brasil era visto com desconfiança. E nesse primeiro ano aí de governo, um pouco mais de primeiro ano de governo, o que fizeram? O Paulo Guedes, o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, Tereza Cristina, da Agricultura, o ministro Bento, da Minas e Energia, o Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, né? Segundo o Onyx Lorenzoni, eles andaram aí pelo mundo fazendo o quê? Vendendo o Brasil, né? A ideia de vender a imagem boa do Brasil, que é um país favorável, um país próspero, né? Mas a gente lê aqui como literalmente vender o Brasil, né? Dar de bandeja, porque eles simplesmente querem privatizar absolutamente tudo. O Lorenzoni diz que nos próximos 20 anos vamos ter aí 480 bilhões de dólares nos próximos 20 anos, e a maior parte disso vai vir do petróleo e da mineração, né? Aponta que já se recebeu 90 bilhões de outorga e mais 10 bilhões da Arábia Saudita, né? E que, segundo ele, de acordo com a Lei de Liberdade Econômica, você teria aí, portanto, um fôlego para a iniciativa privada fazer o que bem entende, fazer o que achar melhor, né? E nisso, o ministro do Desenvolvimento Regional, que, conforme o Paulo Guedes já disse que não ia ter mais essa ideia de desenvolvimento regional, né, assevera que agora você tem capacidade de alavancar recursos privados com o quê? Com os recursos públicos. Então é assim que tem que ser encarado os investimentos. Sempre dinheiro público para investimentos privados. Em seguida, nós temos aí o ministro Ricardo Salles. Salles, aquele ministro que foi condenado por alterar mapas, né? Ou seja, era o primeiro que jamais poderia estar nesse governo, porque ele é condenado pela justiça por alteração de mapas ambientais. Portanto, é um cara condenado. E vejam, o que ele propôs? Simplesmente que, nas palavras dele, né, tem que ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Ou seja, leia-se, aproveitar a situação de pandemia e literalmente dar canetadas para que facilitasse a grilagem, facilitasse o desmatamento do país, né? Para que se avançasse a soja, avançar a criação de bois, né? Essa que é a ideia.
E lembrando que no dia 6 de abril, o próprio Salles tinha assinado, feito a sua canetada, né? Onde, que ele tinha feito lá? Anistiado todo mundo que desmatou a Mata Atlântica até 2008. Então, pegar essa boiada, né? E seguir nessa linha. Bom, tudo isso essas coisas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, essas coisas sobre o Salles, né? Temos ali depois o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, que simplesmente enfatiza, né, que se injetou, o Banco Central injetou muito dinheiro aí, deu muita liquidez e agora está tudo pronto para fazer os processos de privatização. E depois o próprio Ernesto Araújo toma a palavra também e vai dizer o seguinte, que no futuro aí, próximo, né? Quem vai definir a nova ordem mundial vão ser 4, 5, 6 países. E o Brasil vai fazer parte desses 4, 5, 6 países. Né? O Brasil vai ser um dos países que vai definir o novo Conselho de Segurança Nacional. Vejam que ambição, né? Que sonho dourado, né? Mas essas coisas do Araújo a gente vai discutir, inclusive, no próximo vídeo com mais detalhes, que tem a ver com os valores, né? E depois dele vem o Roberto Campos Neto, ou seja, o neto do velho Roberto Campos, né? O famoso Bob Fields, o cara que sempre nos seus negócios faliu todos, por isso que foi para a política, né? Que como nos negócios privados ele perdia dinheiro, foi ganhar dinheiro lá na política, né? E essa figura, que é presidente do Banco Central, toma a palavra e vai dizer o seguinte, olha, quando era o final do governo da Dilma, o juros estava lá em 14,5%, né? E os juros curtos e os juros longos estavam batendo nos 20%. E agora a gente reduziu os juros, né? Aí o Bolsonaro toma a palavra e já completa. Não, tudo isso em função da PEC, do teto de gastos e a reforma da Previdência, né? Só que esquece de dizer que o Brasil continua tendo aí uma das maiores taxas de juros do mundo, ou seja, sobretudo do cartão de crédito. Quem cai no cartão de crédito literalmente está lascado, né? Isso tem que ser enfatizado. Já o ministro do Turismo, aquele lá da relação do Laranjal também, do Laranjal das candidaturas, né? Do dinheiro ilícito, né? O dinheiro que foi para as candidaturas fantasmas. Também eu vou deixar aqui a descrição abaixo, né? Para o pessoal lembrar quem é que é o Marcelo Álvaro Antônio, né? O que ele propõe? Os tais dos resorts integrados. Nós já temos resorts no Brasil. O que seriam esses resorts integrados? Cassinos. Né? Na visão dele, isso iria atrair 40 bilhões com outorgas. E vejam as palavras dele, vou ler para vocês. Ó. Desmistificar a questão da evasão de divisas, de lavagem de dinheiro e de tráfico de drogas. Ou seja, o cara está defendendo evasão de divisas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. E ainda fala, né, que tem que contar com o Ministério da Justiça, ou seja, tem que fazer os acordos aí com a Polícia Federal e a Receita Federal, né? Vejam que vejam então, bom, tá ficando claro que tipo de governo nós temos aí? Alguém tem alguma dúvida? E digamos assim, para coroar essa reunião de ministros, uma das que tem mais força no governo, passa meio desapercebida, mas tem uma força imensa, tem uma bancada imensa, que é a bancada do boi, né? É o Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina, lembrando que só tem 2 ministras, né? A Damares, né, da Goiabeira, que sempre está aí na mídia, né, devido a seus absurdos, que fala, mas uma bem discreta, mas tem uma força política e econômica muito grande, é a Tereza Cristina, né, que ela coloca o seguinte, que o Brasil tem que incentivar o trigo, porque é a única mercadoria
que o Brasil não tem autonomia. Bom, isso é histórico no Brasil, né, gente? Passa pela questão geográfica, inclusive, né? O trigo não é qualquer lugar que pode ser plantado, né? Por isso que as maiores plantações estão ali no sul, né? Mas de qualquer maneira, para além disso, a Tereza Cristina enfatiza que existem 2 milhões de hectares no chamado Matopiba, né? O Matopiba, vou até deixar aqui na descrição um documentário excelente, vocês podem até assistir, que é fantástico. O Matopiba é uma sigla que significa Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que essa região que pega aí uma parte do Cerrado, né, e uma pequena parte também já indo para território amazônico, né, que literalmente vem sendo destruído. Vem sendo destruído para quê? Para a plantação de soja e criação de boi, né? Então você já tem, indo para um lado, ali para os lados da Bahia, né? Portanto, sentido leste, a destruição da natureza, e mais para frente a gente sabe muito bem que vai ter sentido oeste, sentido Acre, né? Aliás, o Acre também está literalmente destruído. Então é aquela área de Rondônia, a área do Amazonas, né? Então tudo isso é a intenção do governo. Então você junta uma coisa com outra. Junta aquilo que o Salles fala, né? De você ir passando a boiada, né? Enfiando a canetada para desregulamentar, ou seja, facilitar grilagem, destruição, meter fogo e não ser punido, né? Liberar áreas para as commodities em geral, né? E, obviamente, você tem o quê? Quando a Tereza Cristina enfatiza, né, que você tem que ter mais plantações, porque, inclusive, ela fala, né, que a Embrapa está desenvolvendo aí variedades superprodutivas, então, portanto, está tudo pronto, basta a gente avançar, literalmente avançar. Enfatizo, vocês têm que dar uma olhadinha depois do documentário, né? É destruir comunidades indígenas, quilombolas, agricultura familiar, florestas, ou seja, reservas que têm muita água, é uma coisa terrível, né? E ela reclama que o nosso juros está a 9%, que tem que ser diminuído, né? De tal maneira que a última fala tem a ver com o Banco do Brasil, né, na parte econômica, né, onde o próprio Guedes, já tinha falado para vocês, né, o cara que fala que o Banco do Brasil está pronto para privatizar, né? Aliás, ele usa até uma expressão: o Banco do Brasil não é nem cobra nem tatu, né? Ele não é nem público nem privado na visão dele, né? Porque quando ele baixa demais os juros, os bancos privados pressionam, ou seja, o banco estatal ele tem que se submeter à lógica privada. Isso é muito claro, né? E quando sobe demais os juros, o próprio governo também cobra o Banco do Brasil, né? Por causa dos problemas que vai acarretar para o próprio governo a sua credibilidade, a sua parte, enfim, a preocupação com a popularidade, né, governamental, né? Tanto é que o meu presidente do Banco do Brasil, que é o Rubens Novaes, né, que também é um cara favorável à privatização do Banco do Brasil, e segundo o Bolsonaro, privatização do Banco do Brasil é só em 2023, porque ele na cabeça do Bolsonaro já está presente a reeleição, ele acha que vai ser reeleito, entendeu? Olha só por onde passa a coisa, né? O presidente do Banco do Brasil, o Rubens Novaes, na visão dele está pronto também o Banco do Brasil para privatização. Por quê? Porque o BNDES cuidaria do desenvolvimento e a Caixa da área social. Portanto, tá aí, né? O Banco do Brasil, ele é responsável por administrar processos judiciais, né? Hoje é aberto processo de concorrência. E o que ele reclama do Banco do Brasil? É que o Banco do Brasil eles têm que se submeter ao Tribunal de Contas. Para ele isso é uma usina de terror. São duas coisas que ele reclama do Banco do Brasil. Que ele tem que se submeter ao Tribunal de Contas, ou seja, tudo tem que ser investigado
né? Ele quer um banco livre que faça o que bem entender, né? Ele usa até a expressão que o Banco do Brasil é uma usina do terror e que o Banco do Brasil simplesmente tem dificuldades para demitir funcionários, né? As regras não são como da iniciativa privada. Então veja, né? Ele chama isso de usina do terror. Ou seja, você submeter o Banco do Brasil ao Tribunal de Contas, para ele não tem que se submeter, né? Ou seja, o banco tem que fazer aquilo que lhe der na cabeça. Bom, é isso, gente. Eu encerro aqui essa parte econômica, né, em 2 vídeos que podem ser assistidos de forma independente, e o próximo vai ser a questão dos valores. Dê um joinha, tá? Compartilhe de fato esse vídeo, porque aqui é uma análise mais geral, bem geral, né? Sobre tudo que ocorreu lá na reunião ministerial, e nós nos vemos no próximo vídeo.